na Rio Brasil. Os autores são os autores modernos recentes, porque eles escrevem coisas que as pessoas querem ouvir. Boa noite, irmãos. Sejam todos bem-vindos a mais um culto de adoração ao nosso Deus. Vamos nos preparar ouvindo as palavras do Salmo 137. A palavra do Senhor diz: às margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Nos salgueiros que lá havia, pendurávamos as nossas harpas, pois aqueles que nos levaram cativo nos pediam canções, e os nossos opressores que fôssemos alegres, dizendo: entoai-nos alguns dos cânticos de Sião. Como, porém, haveríamos de entoar o cântico do Senhor em terra estranha, se eu de ti me esquecer, ó Jerusalém? Que se resseque a minha mão direita, apegue-se minha língua ao paladar, se me não lembrar de ti, se não preferir eu, Jerusalém, a minha maior alegria. Contra os filhos de Edom, lembra-te, Senhor, do dia de Jerusalém, pois diziam: arrasai-a, arrasai-a até aos fundamentos. Filha da Babilônia, que hás de ser destruída, feliz aquele que te der o pago do mal que nos fizesse. Feliz aquele que pegar teus filhos e esmagá-los contra a pedra. Vamos nos colocar de pé e, conforme o Salmo 124, versículo 8, fazer o nosso voto. Amada congregação do nosso Senhor Jesus Cristo, onde está o nosso socorro? O nosso socorro está em nome do Senhor, Criador dos céus e da terra. Graça a vós outros e paz, da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Amém. Oremos, irmãos. Santo Deus e poderoso Pai que está no céu, louvado e exaltado seja teu santo nome. Obrigado, Senhor, pela oportunidade pela segunda vez nesse dia santo, de podermos te adorar em espírito e em verdade. Rogamos a tua bênção sobre aqueles que estão em casa e que não puderem estar presentes, por motivo justo, que o Senhor seja com cada um deles. Abençoa-nos, Senhor, e que possamos ser edificados nessa noite com a pregação do teu santo evangelho. Seja com o nosso irmão que irá dirigir o culto. Fortalece e dá o que é necessário para que a tua igreja seja edificada. Tudo isso nós te rogando, clamando o perdão dos nossos pecados em nome de Cristo. Amém. Os irmãos podem sentar. Vamos cantar o Salmo de número 2. Página 15, Salmo 2. Porque se amontinam as nações, pensam os povos sempre em vaidades. Os reis levantam-se em revoluções, os príncipes conspiram em maldade contra o Senhor e contra seu ungido. Os laços deles queremos romper, vamos nos libertar de seu domínio. Assim recusam-se a obedecer. Nos céus, porém, habita o Senhor. Ele se ri daqueles revoltados.
e vai falar com ira e furor. No dia que já lhes está marcado, povos e reis está constituído sobre meu santo monte de Sião, um homem que é meu rei, meu ungido. A ele todos devem submissão. Decreto do Senhor proclamarei. Ele falou a mim, tu és meu filho, meu escolhido, hoje te gerei. Pede-me e te darei o domínio. Por tua possessão te dou a terra, sim, todas as nações tu herdarás. Regerás povos com vara de ferro, como um vaso despedaçarás. Prudente, pois, e dóceis sede, ó reis, deixai-vos instruir, governadores. Respeito e temor a Deus deveis, sendo-lhe instrumentos servidores. Deixai o filho para que não se ire, e no caminho ainda pereçais. Logo se lhe inflamará a ira. Felizes vós que nele confiais. Vamos fazer a leitura. A primeira leitura se encontra em Isaías, capítulo 40. Nós vamos ler os 11 primeiros versículos. Isaías capítulo 40, do versículo 1 ao versículo 11. Isaías 40, do versículo 1 ao versículo 11. Assim diz a palavra do Senhor: Consolai, consolai o meu povo, diz o nosso Deus. Diz o vosso Deus, melhor dizendo. Falai ao coração de Jerusalém, bradai-lhe que já é findo o tempo da sua milícia, que a sua iniquidade está perdoada, e que já recebeu em dobro das mãos do Senhor por todos os seus pecados. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda a nosso Deus. Todo vale será aterrado e nivelado, todos os montes e outeiros. O que é tortuoso será retificado, e os lugares escabrosos aplanados. A glória do Senhor se manifestará, e toda a carne haverá, pois a boca do Senhor o disse. Uma voz diz: clama, e alguém pergunta: que hei de clamar? Toda a carne é erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e caem as flores,
soprando nelas o hálito do Senhor. Na verdade, o povo é erva. Seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra do nosso Deus permanece eternamente. Tu, ó Sião, que anunciais boas novas, sobe a um monte alto. Tu, que anuncias boas novas a Jerusalém, ergue a tua voz fortemente. Levanta, não temas, e dize às cidades de Judá: eis aí está o vosso Deus. Eis que o Senhor Deus virá com poder, e o seu braço dominará. Eis que o seu galardão está com ele, e diante dele a sua recompensa. Como pastor, apacentará o seu rebanho. Entre os seus braços recolherá os cordeirinhos e os levará no seio. As que amamentam, ele guiará mansamente. Até aqui. Agora vamos para o Novo Testamento, Marcos. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 15. E do versículo 1 a 8 é o nosso texto. Marcos capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 15. Assim diz a palavra do Senhor. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Conforme está escrito na profecia de Isaías: eis aí envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho. Voz do que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Apareceu João Batista no deserto, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. Saíam a ter com ele toda a província da Judéia e todos os habitantes de Jerusalém, e confessando os seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. As vestes de João eram feitas de pelos de camelo. Ele trazia um cinto de couro e se alimentava de gafanhoto e mel silvestre. E pregava dizendo: após mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de curvando-me, desatar-lhe as correias da sandália. Eu vos tenho batizado com água, ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. Naqueles dias veio Jesus de Nazaré, da Galiléia, e por João foi batizado no Rio Jordão. Logo, ao sair da água, viu os céus rasgarem-se e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Então foi ouvida uma voz dos céus: tu és meu filho amado, em ti me comprazo. E logo o Espírito o impeliu para o deserto, onde permaneceu 40 dias, sendo tentado por Satanás. Estava com as feras, mas os anjos o serviam. Depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galiléia, pregando o Evangelho de Deus, dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Até aqui a leitura. Vamos repetir os versículos de 1 a 8, que é o nosso texto. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Conforme está escrito na profecia de Isaías: eis aí envio diante da tua face meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho. Voz do que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Apareceu João Batista no deserto, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. Saíam a ter com ele toda a província da Judéia e todos os habitantes de Jerusalém, e confessando os seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. As vestes de João eram feitas de pelos de camelo. Ele trazia um cinto de couro e se alimentava de gafanhotos e mel silvestre. E pregava, dizendo: após mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de, curvando-me,
desatar-lhe as correias da sandália. Eu vos tenho batizado com água, ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. Até aqui. Amado irmão e irmã no Senhor, outro dia eu vi uma camiseta com uma mensagem que me chamou a atenção. E a camisa anunciava: Jesus é meu Salvador, não a minha religião. Jesus é meu Salvador, não a minha religião. Eu posso entender isso porque para muitas pessoas religião significa regras, significa um sistema, uma organização feita pelo homem. E muitas pessoas não querem ter nada a ver com isso. Em vez disso, eles querem se conectar com Deus, estar unido à pessoa que pode salvá-las. E essa pessoa é Jesus Cristo. E é disso que nós precisamos, de um Salvador. Pois Jesus era uma pessoa, ele é uma pessoa. Houve um tempo na história em que ele estava fisicamente caminhando aqui na terra, quando ele estava ensinando, curando, quando ele sofreu, quando ele se alegrou. Ele veio aqui para fazer algo que é uma questão de vida ou morte, dar a si mesmo como resgate pelos pecadores. E esse é o Salvador de quem Marcos nos fala no seu Evangelho. Então, que tipo de livro é esse? Alguns chamaram de algo como uma biografia de Jesus Cristo, sua história de vida. Dizem que Marcos não é muito diferente de uma biografia que você pode ler hoje, como aquela sobre Steve Jobs, o fundador da Apple. Mas, irmão, se Marcos é uma biografia, ela é uma biografia muito estranha, porque a maior parte da história é sobre como Jesus morreu. Há 10 capítulos sobre os últimos 3 anos da sua vida e 6 capítulos sobre a sua última semana. Um terço do Evangelho é todo sobre Jesus morrendo e ressuscitando. Isso é um foco peculiar. E nesse sentido, Marcos, junto com Mateus, com João e com Lucas, eles são muito diferentes de qualquer outros livros. E é assim que o próprio Marcos passou a chamar, aliás, a igreja passou a chamar esses 4 livros de Evangelho. E é assim que o próprio Marcos o chama no capítulo 1, no versículo 1, Evangelho, ou seja, um relato das boas novas. Então, existem boas razões para pensarmos que este Evangelho foi o primeiro a ser escrito e que Marcos o escreveu logo após o término da vida de Jesus aqui na terra. E eu encorajo a você ler o primeiro grupo de capítulos ainda essa semana. Apenas sente-se e entre no fluxo da sua história. É uma coisa que você notará, e uma coisa que você notará é que ele se move rapidamente. Esse Evangelho, ele tem toda a energia de uma história que te agarra pelo colarinho e exige a sua atenção a Jesus. Para Marcos, é que aí está a atenção. É em Jesus Cristo como Filho de Deus, aquele que veio à terra como Salvador para o seu povo. E como dizia aquela camiseta, essa é a pessoa que nós precisamos conhecer. Este é o Salvador que nós podemos confiar a nossa vida. Eu vos proclamo a palavra de Deus no seguinte tema. Marcos nos conta as boas novas sobre Jesus Cristo, o Salvador. Veremos 3 pontos. O primeiro, o começo de Marcos. O segundo, o ministério de João. E o terceiro, a grandeza de Jesus. Vou repetir o tema. Marcos nos conta as boas novas sobre Jesus Cristo, o Salvador. O começo de Marcos. Se você for até uma biblioteca e pegar um livro,
a primeira coisa que você provavelmente fará e verificará é a capa. Quem foi que escreveu isso? Bem, quando nos voltamos para Marcos, Marcos na verdade nos diz quem ele é. O seu nome ele foi acrescentado pela igreja nos séculos após a escrita desse livro. E a única coisa que temos é uma velha tradição da história da igreja. Uma tradição que diz que foi escrita por um sujeito chamado João Marcos. Conhecemos João Marcos do livro de Atos como um companheiro missionário de Paulo e Barnabé. Ele também é mencionado na primeira carta de Pedro como um de seus amigos. E a velha história diz que Marcos ouviu tudo sobre a vida de Jesus do apóstolo Pedro. E Pedro estava lá, é claro, um dos primeiros discípulos de Jesus. Ele estava com Jesus desde o início do seu ministério terreno até o fim, quando ele ascendeu ao céu. Você pode imaginar que Pedro gostaria de compartilhar algumas de suas memórias com Marcos. E ele faz isso, muitas vezes de uma maneira bem detalhada. Como, por exemplo, as várias vezes que Marcos nos conta que Jesus disse em aramaico, que era a língua da Palestina naquela época, com que Jesus disse a jovem para ressuscitá-la dos mortos, em Marcos no capítulo 5, versículo 41, Talitá cumi. Esse é o tipo de detalhe que apenas uma testemunha ocular se lembraria. E é sobre isso que Marcos quer nos falar. Jesus o poderoso, Jesus o compassivo, o Salvador. Portanto, leia o primeiro versículo novamente de Marcos capítulo 1, versículo 1, que diz: princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Então, quando nós olhamos para essa linha de abertura, nós percebemos que não é uma frase completa, não há verbo, não há objeto, é apenas uma declaração, como não a capa de um livro que você pegou na biblioteca e estava escrito a origem da Revolução Francesa, por exemplo, o Evangelho de Jesus Cristo. Sim, Marcos começa o seu livro com um título. E que título preciso? Pois ao nós lermos Marcos, nós veremos duas coisas. É tudo Cristo e tudo Evangelho. Você não pode ler esse livro e não ficar cara a cara com o Filho de Deus. Você ouve o que ele fez e como ele o chama para vir e segui-lo. O que Marcos diz, está começando a dar é o Evangelho. Outra forma de traduzir isso são as boas novas. Nos dias de Marcos, a palavra grega para evangelho era um termo bem especial. Os romanos usariam essa palavra usariam a palavra para qualquer notícia de uma vitória num campo de batalha. Digamos que os exércitos romanos estariam na fronteira, em algum lugar, e os cidadãos romanos em casa esperariam ansiosamente para ouvir o evangelho, ou seja, ouvir as boas novas do seu último triunfo. Então, uma espécie de notícia que vinha do exterior. E sempre eram boas notícias quando os exércitos imperiais derrotavam os bárbaros. Era um evangelho. E essa é a palavra que Marcos usa em seu título. E o que é interessante, porque temos várias pistas em seu livro de que ele o escreveu não para os judeus, mas para os gentios. E esse era o público, romanos, que não sabiam nada sobre o Deus verdadeiro, o Salvador do mundo. Portanto, Marcos corajosamente começa o seu relato
sobre Jesus Cristo. Queridos ouvintes, aqui estão as verdadeiras boas novas. Vou falar sobre uma vitória real, as boas novas de que Jesus Cristo triunfou sobre o diabo. E vou dizer como você pode compartilhar isso. Veja bem, diz Marcos, todas essas coisas que vou contar sobre Jesus são apenas o começo. Seu livro é um relato seletivo, uma história parcial. Jesus passou 3 anos atarefado na terra, ministrando, mostrando misericórdia, viajando, sofrendo. E 16 capítulos rápidos estão longe de ser a história completa. Marcos aqui está dando apenas um gostinho, uma amostra. E mesmo assim, ele nos diz o que realmente nós precisamos saber. Em vez de Marcos começar lá no dia 1, ele já começa no ano 30. Será que você notou isso? Marcos aqui não fala nada sobre Natal, não há aqui anúncio de anjos celestiais no capítulo 1. Não há Isabel e Zacarias, Maria e José, sem Belém, sem pastores, sem sábio e sem a escapatória para o Egito. Em vez disso, nós mergulhamos direto em João Batista. Avançamos rapidamente para aquele que ministra semanas e meses que antecederam o início do trabalho de Jesus. Então, a história começa quando a expectativa chega ao limite. A qualquer dia você vai ouvir as boas novas. A qualquer dia Jesus entrará em cena. Porque olhe, aqui está o mensageiro dele. E nesses primeiros versículos nós podemos sentir que Marcos está ansioso para chegar a Cristo, para falar sobre o Salvador. E isso é algo para aprender e nos lembrar de colocar o foco da fé onde o foco precisa estar. Nós podemos ficar tão presos em nós mesmos, tão centrados no que pensamos ser importante, tão consumido pelo nosso dia a dia e pelo que o preenche. Mas, irmãos, a nossa vida não é nada sem Jesus Cristo. Nossa fé não é nada sem Cristo. Tudo o que temos, tudo o que fazemos é por causa da obra de Jesus Cristo. Quando nós nos levantamos de manhã, pela manhã da nossa cama, é por causa da graça do nosso Deus em Cristo. Enquanto nós trabalhamos, enquanto nós estudamos, enquanto nós nos divertimos, é para o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, quando somos abençoados de inúmeras maneiras, é apenas por causa de Cristo. Quando oramos, quando adoramos, quando desfrutamos da comunhão, é somente por meio de Cristo. Nele tudo se mantém unido. Então é aí que sempre precisamos chegar, no Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. O nosso ponto de referência deve, irmãos, sempre ser este. Quão próximo nós estamos de Cristo. Estamos sendo enriquecidos, fortalecidos diariamente pelo Evangelho de Cristo. Estamos levando uma vida digna do chamado de Cristo. O ministério de João, nosso segundo ponto. Depois do seu título, a primeira coisa que Marco faz é relacionar sua história ao Antigo Testamento, conforme está escrito na profecia. No versículo 2 você pode ver isso. E ele cita Malaquias e Isaías, o que mostra que o povo de Deus tem esperado muito tempo por isso. Ou seja,
cerca de 400 anos desde o último dos profetas menores. Então, quando é que Deus vai agir? E as coisas começam a acontecer quando o Senhor envia o seu precursor. E assim como Malaquias disse que faria: eis aí envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho. Versículo 2 do nosso texto. Então, de volta ao mundo antigo, quando o rei saía para viajar a qualquer lugar do seu reino, um arauto ia à frente dele. Haveria um mensageiro enviado pela estrada para anunciar que o rei estava chegando e para certificar-se de que seu povo estava pronto para recebê-lo. Iriam recolher os lixos, pendurar as bandeiras, regar as flores. E não pense que isso mudou não. Ainda hoje acontece, quando a rainha Elizabeth visita cidades e países em todo o seu domínio, e todos sabem que ela está vindo e se preparam para ela. Na Grã-Bretanha é uma piada comum que onde quer que a rainha vá, ela cheira tinta fresca. Da mesma forma, João Batista tem um ministério de preparação. Ele tem de fazer com que todos saibam quem é que vai aparecer, para que eles ajam de acordo. E no versículo 3 de Marcos 1 diz: preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Então essas palavras foram tiradas de Isaías 40, onde Deus anuncia um conforto glorioso para o povo de Judá. E por que eles precisam de conforto? Por uma vida inteira eles estiveram no cativeiro na Babilônia, um lugar de miséria, um lugar de lágrimas. Eles foram exilados por causa dos seus próprios pecados, eles foram separados de Deus por causa da sua impiedade. Mas aí Isaías diz que há um consolo chegando. Sua guerra acabou, a sua iniquidade está perdoada. Deus os conduzirá para fora do cativeiro, por todo o caminho de volta para casa. E esse é um grande momento e ninguém deve ser deixado para trás. Portanto, prepare tudo para quando Deus aparecer. O Senhor ordena que seja construída uma estrada no deserto entre a Babilônia e a Palestina. No deserto, preparem o caminho para o Senhor. Isaías 40, versículo 3. Uma estrada para a esperança, uma estrada para a liberdade. João Batista também veio para o deserto. Mas o deserto em que ele está é uma região vazia entre a Judéia e o Mar Morto. Este é um lugar quente, um lugar árido. As roupas rústicas de João se ajustam àquela paisagem rústica. Uma vestimenta longa, esvoaçante, tecida com pele de camelo. E a sua comida é tão simples quanto a sua roupa. Era gafanhotos e mel silvestre, como nos fala o versículo 6. Não é algo que pareça apetitoso, mas é tudo o que ele pode encontrar no deserto. Um pouco de proteína e um pouco de açúcar. E João poderia começar a trabalhar. E esse é o seu foco, e não as roupas elegantes ou refeições gourmet, mas pregar a palavra. Embora ele esteja no deserto, as pessoas vão até ele. Há entusiasmo por esse novo profeta, há interesse pelo que ele está dizendo, pois ele está, como diz o versículo 4, pregando um batismo de arrependimento para a remissão de pecados. Vamos examinar a sua mensagem um pouco mais de perto.
Quando ouvimos a palavra batismo, imaginamos a nossa bela bacia batismal, um bebê com uma vestimenta branca sendo apresentado pelos seus pais e uma cerimônia solene de água borrifada. Em certo sentido, os judeus também sabiam sobre o batismo. Na lei de Moisés, a lavagem cerimonial era uma parte diária da purificação da impureza. Naquela época, se houvesse um gentio que quisesse se juntar ao povo da aliança de Deus, mas ele não quisesse ser circuncidado, ele poderia ser batizado. Eles seriam mergulhados em água num ritual para marcar a grande mudança das suas vidas, uma ruptura com os caminhos da descrença e do pecado. Portanto, esse batismo no Jordão não foi algo totalmente estranho. Mas o que João diz é a parte chocante. Não são apenas aqueles que são ritualmente impuros que precisam ser levados. Não são apenas os gentios impuros que devem ser purificados do pecado. São todos. Todos precisam de ter os seus pecados eliminados. Todos precisam ir a Deus para a purificação. O nosso próprio batismo é um lembrete disso. Sempre que pensamos no nosso batismo, é um incentivo para nos lembrar que um dia fomos sujos pela poluição do pecado. A sua contaminação está ao nosso redor nesse mundo. E a sua infecção está profundamente dentro de nós. Em nossos desejos, nos nossos pensamentos. Precisamos de uma lavagem total. Então, repetidamente, dia após dia, nós precisamos buscar a graça de Deus em Cristo. Observe também que tipo de batismo é o que João está oferecendo. Um batismo de arrependimento, como diz o versículo 4. Então, se você entrar no Jordão de João, está admitindo que precisa mudar. Você está dizendo que você vai mudar. Então esse batismo deve significar um novo começo para você. E João, ele não escondeu essa mensagem de arrependimento de ninguém. Lucas, em seu evangelho, ele nos diz que ele advertiu aqueles que estavam sendo batizados apenas porque era a coisa certa a fazer. João também alertou quem tinha dinheiro, que precisava dividir com os pobres. Ele avisou aos cobradores de impostos que eles tinham que parar de roubar as pessoas. Avisou aos soldados que eles tinham de parar de intimidar as pessoas. Então você pode ler em Marcos, no capítulo 6, que João até perseguiu o rei Herodes por ele roubar a esposa do seu irmão. E esse foi o ministério que o levou à prisão. Um ministério que terminou com a sua cabeça numa bandeja. E por que João foi tão ousado? O que tornou esse chamado a um arrependimento tão premente e urgente que ele estava até mesmo disposto a morrer para anunciá-lo. Foi um fato. Jesus está a caminho. Cristo está vindo. E Ele vai lidar com os pecados. Para você e para todos. Ele vai perdoar ou vai condenar os seus pecados. Ele receberá toda a sua punição sobre si mesmo como Salvador, ou ele entregará sua punição a você como juiz. De qualquer forma, Jesus lidará com o pecado. Portanto, antes que ele chegue aqui, você tem algo importante a fazer. Você precisa confessar os seus pecados, você precisa mudar a sua vida.
E antes que ele chegue aqui, você precisa se arrepender. E isso é tão verdade hoje como era naquela época. Durante o ministério de João, se você vai receber Cristo, se você vai participar da salvação dele, então o seu coração tem que estar pronto, tem que ser limpo, o lixo tem que ser removido, pecados têm que ser confessados. É a coisa mais importante que você fará, é estar pronto para Cristo, pronto com um coração quebrantado, um coração arrependido, um coração crente. Lembre-se de como Isaías comparou isso à construção de uma estrada através do deserto. Porque o Senhor está vindo, nós temos que preparar o seu caminho. Suavize os lugares difíceis, onde em nossa vida nós temos amargura, raiva, ciúme e orgulho. Que os lugares difíceis eles sejam aplainados e comece a viver em paz, misericórdia e amor cristãos. Porque Cristo está vindo. E nós temos que endireitar tudo o que está torto. Onde em nossa vida há coisas que não estão de acordo com a sua palavra? Onde estamos nos desviando do caminho reto dos seus mandamentos? É de desonestidade no trabalho? É ressentimento no nosso casamento? É mundanismo em nossas escolhas de entretenimento? Preguiça com as devoções? Nós precisamos endireitar as coisas. Nós precisamos arrepender-nos e buscar a graça do Senhor. Porque Cristo vem. Temos que remover qualquer obstrução, qualquer barreira do seu caminho. Se pergunte o que nos impede de confiar em Deus de todo o coração. Que obstáculo nos impede de servir a Cristo com toda a nossa vida? Talvez barreira de pecados que nós estamos protegendo ao invés de removê-la. Barreiras de ódio ao qual estão nos mantendo em vez de desistir. Porque Cristo está vindo e Ele nos chama para confessar os nossos pecados, para nos arrepender desses pecados. Ele nos chama para preparar uma estrada para Ele, para que Ele possa entrar. E você verá a grandeza de Jesus, o nosso último ponto. A grandeza de Jesus. Imaginem todo o seu trabalho. Imagine que todo o seu trabalho era apresentar outras pessoas, chamar a atenção para outra pessoa. Como, por exemplo, um locutor de futebol. Ele apresenta na TV ou no rádio as formações titulares com grande exuberância dos times. As pessoas torcem, mas elas não torcem para o locutor. É para quem está correndo dentro do campo. E esse foi todo o ministério de João. Será que não foi? Foi. Ele não estava apontando para si mesmo. João apontava para Cristo. Ele não estava prometendo nada que ele pudesse entregar, mas somente o que Cristo poderia entregar. João só prepararia as pessoas para o Salvador que viria, que era superior em todos os sentidos. Veja o que ele diz no versículo 7. Após mim vem aquele que é mais poderoso do que eu. Então João precisava dizer isso, porque as pessoas estavam se perguntando se ele poderia ser o Cristo. As pessoas foram atraídas por ele, aquele homem de aparência estranha e pregador poderoso no deserto. Mas ele não era Cristo, muito longe disso. João deseja que as pessoas saibam o quão maior será a vinda de Cristo. E ele diz no versículo 7,
após mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de, curvando-me, desatar-lhes as correias da sandália. Então, naquela época todo mundo usava sandália, e esses eram feitos de solas simples e uma série de tiras para mantê-los bem ajustados. Então, quando um mestre voltava para casa após um dia de viagem, era a função do servo deixá-lo confortável, e ele colocava os pés para cima e o criado desamarrava as sandálias e as tirava. E você provavelmente entende que essa não era uma tarefa agradável. Com o tempo seco, as estradas ficam empoeiradas, e no tempo úmido elas ficavam enlameadas. Então, tirar uma sandália suja, uma sandália suada, era uma coisa humilde de se fazer. Foi o mais servil dos trabalhos. Mas João aqui diz que está abaixo. Ele está abaixo disso. Ele nem mesmo é adequado para o ato mais baixo de um servo. Não era porque João tinha baixa autoestima, mas porque ele tem uma grande estima por Jesus Cristo. Ele é tão majestoso, tão poderoso, tão perfeito. João, ele pode estar batizando com água, que é um pouco de água simbólica. Mas Jesus vai batizar com o Espírito Santo, como diz o versículo 8. João pode dar uma lavagem exterior, mas Jesus pode dar a verdadeira purificação aos pecadores, na alma e no espírito. Então esse é o grande Salvador que João Batista continuará apontando. Esse é o grande Salvador que Marcos, o escritor do Evangelho, deseja que os seus leitores conheçam. Olhe novamente para o primeiro versículo, para o título desse livro, e lá Marcos coloca o holofote onde deve estar: o Evangelho sobre Jesus Cristo, o Filho de Deus. Algo poderoso em cada um desses nomes. Jesus não é um nome comum, mas significa o Senhor salva. Jesus salvará o seu povo, mas ele também é o Cristo, o Messias, o ungido de Deus, o prometido por tantos séculos. E a confissão de que Jesus é o Cristo é, na verdade, um ponto de inflexão no Evangelho de Marcos. É no capítulo 8, onde Jesus pergunta aos discípulos o que é que as pessoas pensam dele. E eles oferecem várias respostas, e nenhuma delas certa. Mas então Jesus coloca para os seus discípulos: mas vocês, quem dizes que eu sou? Marcos capítulo 8, versículo 29. E Pedro responde: você é o Cristo. Em outras palavras, você é o Messias de Deus, você é o Salvador de que precisamos. E a partir desse momento, tudo muda, pois a próxima coisa que Jesus faz é dizer a eles que ele vai sofrer, vai ser rejeitado, será morto, e depois de 3 dias ressuscitará, como diz Marcos capítulo 8, versículo 31. É a primeira vez que ele diz isso a eles. E é depois da confissão de Pedro que Jesus estabelece o curso, e ele começa a ir para Jerusalém. Então, como dissemos, Marcos gasta a maior parte final do seu pequeno livro na última semana da vida de Cristo. Ao todo, é uma história de Sexta-feira Santa com um prelúdio, uma narrativa de paixão
com uma longa introdução. Mais do que tudo, Marcos quer nos falar sobre a cruz. E é aí que está a nossa vitória, nossa esperança e nosso consolo. Consolo para todo o povo de Deus. Há mais uma peça de grandeza de Jesus a considerar. Ele é o Jesus Cristo, Filho de Deus. Esse título continua voltando em Marcos. Ouça o que o Pai diz sobre Jesus quando ele é batizado. Tu és o meu Filho amado, versículo 11. Ouça o que os espíritos malignos gritam quando Jesus o expulsa. Tu és o Filho de Deus, como diz Marcos capítulo 3, versículo 11. Até o centurião romano ele confessou isso quando viu a agonia de Jesus Cristo na cruz e disse: verdadeiramente, este homem era o Filho de Deus. Marcos 15, versículo 39. Logo no início do seu evangelho, então você pode ver que Marcos ele está nos apontando para a frente. Ele está apontando para a frente e até a cruz do Calvário. E assim como João Batista fez a carreira apontando para longe de si mesmo, não é sobre mim, diz ele, é sobre o poderoso que está chegando. Ele deve se tornar o maior, ele deve se tornar maior, eu devo me tornar menor. E do mesmo jeito, irmão, do mesmo modo deve ser para cada cristão. Não apontamos para nós mesmos. Não devemos buscar elogios para nós mesmos. Não devemos fazer de nossa vida toda voltada para nós, para os nossos objetivos. E talvez dar a Cristo um papel de apoio. Mas todos os dias nós devemos ter medo de Jesus Cristo, do Filho de Deus, pois ele estava disposto a vir à terra para lidar com os nossos pecados, para sofrer, para morrer, mas para ressuscitar. E como João disse, nós não somos dignos do que Cristo fez. Não somos dignos de sermos chamados de servos de Cristo, ou mesmo de receber o lugar mais baixo em seu reino. Mas o milagre, o evangelho, é que Jesus fez isso mesmo assim. Ele morreu para nos lavar, para nos perdoar, para nos dar o seu Espírito. E agora? Agora, Cristo nos chama para vir e segui-lo. Amém. Vamos louvar ao Senhor com o Salmo 72. Vamos cantar da primeira até a terceira estrofe. Página 31, Salmo 72. Concede, ó Deus, os teus juízos ao teu ungido Rei, para que nele teus aflitos encontrem justa lei. Que os montes tragam paz ao povo, acabe a opressão, o súdito necessitado receba a salvação. O reino dele permaneça enquanto o sol brilha. O povo seu lhe obedeça até a luz cessa.
O Rei seja igual à chuva, que tanta bênção traz. Em seu país brote justiça e abundante paz. Seja a terra seu domínio e venha se curvar o mais distante inimigo para se sujeitar. Reis de Tarsis e das ilhas, de Saba e Seba, chegue trazendo as riquezas e devem tributar. Até aqui, nos oremos. Santo Deus e poderoso Pai que está no céu, obrigado, Senhor, pela maravilhosa pregação que tivemos nessa noite. Obrigado pelo Teu Filho amado Jesus Cristo, que é o centro da nossa pregação. É Ele, Senhor, que representa tudo para nós em nossas vidas. E mesmo sendo pecadores miseráveis, que muitas vezes nós olhamos única e exclusivamente para os nossos umbigos, é Cristo quem está à frente de todas as coisas. Foi Cristo que nasceu, que viveu, que morreu em nosso lugar, mas que ressuscitou e está à tua destra, Senhor, clamando por cada um dos seus. E é Ele que virá para buscar a sua igreja, o seu povo, a sua noiva. Louvado seja o teu santo nome. Senhor, nós queremos rogar a tua misericórdia sobre a vida da nossa irmã Simone, que perdeu seu pai. Rogar que o Senhor abençoe toda a família dela e também ao pastor Alexandrino, seus filhos, que os fortaleça nesse momento. Estamos no meio de uma pandemia, Senhor. Milhares de pessoas perderam a sua vida em nosso país. Sei com cada família, Senhor, consolando, mostrando que existe um caminho para seguir. E o nome desse caminho é Jesus Cristo, o homem, o Deus, o Salvador, o ungido, não só hoje, mas eternamente. Amém. Irmão, chegou o momento de demonstrarmos a nossa gratidão por meio das nossas ofertas. Enquanto o nosso irmão recolhe as ofertas, vamos cantar o Salmo 134b, página 45. Bendizer ao Senhor todos. Página 45, Salmo 134b. Bendizei ao Senhor todos, vós os servos do Senhor, que servis durante a noite em a casa do Senhor. Erguei as mãos no santuário e bendizei vós ao Senhor. De Sião te abençoe o Criador da terra e dos céus. Vamos nos colocar de pé. Vamos fazer a nossa confissão usando o credo apostólico, página 123 do nosso inário. Confessemos: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo Espírito Santo,
nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, no terceiro dia ressurgiu dos mortos, subiu ao céu e está assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Universal de Cristo, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Vamos fazer a última oração e em seguida receberemos a bênção do Senhor. Oremos. Pai querido e amado, obrigado, Senhor, pois em Tua misericórdia nos permitisse um culto ordeiro, onde nada interno ou externo atrapalhou a boa ordem. Obrigado, Senhor, pela pregação aqui. Aplica a nossos corações, para que possamos viver vidas que louvem o Teu nome, que possamos ter as ferramentas necessárias para lutar contra os pecados, contra as tentações que nos cercam todos os dias. Que possamos, durante toda essa semana, nos lembrar, Senhor, do Evangelho de Cristo que foi pregada nessa noite. E assim sermos edificados em nossa casa, em nosso lar, nosso trabalho, onde nós estivermos. Que tudo seja para a Tua glória. Nos despede em paz, Senhor, para nossos lares. Tudo isso nós te rogamos em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Recebam a bênção do Senhor e partam em paz para os vossos lares. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Amém. 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 Os irmãos podem sentar. O sermão foi preparado pelo pastor Alexandrino Moura. Quero desejar a todos uma boa semana. Que Deus nos conceda a sua graça durante toda a semana.